O tema da mensagem de hoje é lutando contra o demônio, contra os demônios, lutando contra o mal, lutando contra a tentação, lutando contra o maligno, lutando contra a obra de Satanás, porque Jesus Cristo veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo, e nós fomos enviados por Ele a esse mundo, assim como Deus o enviou a esse mundo, com o mesmo propósito. Então, nós temos uma batalha espiritual, e por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, a Timóteo, palavra essa também para nós, aqui e agora. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo disse para os seus seguidores, para os seus discípulos, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E porque ele foi exemplo nesse quesito, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé. Ele diz a um dos seus discípulos, a esse chamado Timóteo: combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé, assim como eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Tem uma ilustração, a batalha que Antônio do Deserto, conhecido na Igreja Católica como Santo Antão, teve com os demônios. Lutando com os demônios, ele chegou a apanhar e a sofrer e a estar em angústia. Ele clamou por misericórdia: Senhor, tenha piedade, Senhor, tenha piedade. Senhor, onde o Senhor está? Senhor, estou lutando aqui sozinho com os demônios, cadê o Senhor que não me ajuda? Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso de socorro. Sem o Senhor eu não posso nada, sem o Senhor eu vou ser derrotado. E clamava e pedia a ajuda de Deus. De repente, os demônios foram embora. Um pouco depois disso, Jesus lhe aparece. E quando Jesus lhe aparece, você pensa, então, o Antônio ficou animado, ficou contente, se sentiu amparado, mas não, pelo contrário, quando Jesus apareceu para ele, ele ficou cabreiro, ele ficou ressabiado. E o que ele disse foi o seguinte: Jesus, só agora que o Senhor aparece? Quando eu mais precisei do Senhor, na hora da luta, da batalha, eu clamei pelo Senhor e o Senhor não apareceu. Agora a luta acabou, quase que como quem diz, agora eu não preciso tanto assim do Senhor. E agora que o Senhor aparece, depois da briga, eu precisava do Senhor na hora da briga. E a resposta de Jesus foi muito interessante: Antônio, eu estava aqui presente o tempo todo. Aliás, ele já tinha prometido: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estava aqui presente o tempo todo. Sempre tive com você. Sempre tive com você. Mas eu queria ver você lutar. Eu não te desamparei. Eu sou a sua força. A minha presença já é garantia da tua vitória. Mas eu não quero brigar no teu lugar. Eu quero te dar força para você vencer. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus já venceu por nós. Lá na cruz, ele enfrentou os demônios, ele enfrentou o castigo, a morte que era certa, o juízo que era certo sobre nós. Ele encarou a morte, ele encarou os demônios, ele encarou todos os nossos inimigos, ele brigou, ele foi valente, ele venceu. Por isso que se diz, por isso o apóstolo Paulo diz, que em Cristo Jesus
nós somos mais do que vencedores. Não é isso? Uma frase que já temos por certo pela vitória que Ele já conquistou para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, no mundo você vai ter briga, você vai ter batalha, você vai ter que enfrentar os demônios, não os seus, os do mundo. Mas você vai ter que enfrentar os demônios, você vai ter a sua briga, a sua luta. Eu estou te enviando como ovelha para o meio dos lobos, mas eu já venci por você, e agora eu quero vencer através de você. Enchei-vos do Espírito. Ele vence através de mim, através de você. É isso que Ele quer. Quando Ele promete estar conosco, isso não significa isenção de lutas. No mundo tereis aflições. Não significa uma vida mansa e tranquila, ausência de batalha, de conflito, mas significa força para vencer. Tem um desenho animado que eu procurei, mas não achei, que eu queria aqui apresentar uma cena desse desenho animado, que eu já vi, você já deve ter visto, porque não apenas nesse desenho, mas em muitos outros desenhos, já vi a mesma cena se repetindo. Trata-se de alguém bem fraquinho enfrentando alguém muito forte. E de repente ele vê esse alguém forte batendo em retirada. E ele pensa que essa pessoa forte está saindo com medo dele. E é que ele não percebeu que atrás dele tinha um grande amigo, grande mesmo, forte. Você já viu um desenho mostrando esse tipo de cena? E ele pensa que ele é o tal, né? E isso explica para nós por que a gente pode, ainda fraquinho, pequeno, vencer um demônio tão grande, tão forte para nós. Porque o nosso amigo é imensuravelmente maior, mais forte e mais valente do que esse demônio forte que está aí. Nós sozinhos não podemos com esse demônio forte, não. A gente sucumbe diante dele. Ele é poderoso, inteligente, mas nós temos um amigo que é todo poderoso. E esse amigo todo poderoso está dizendo para mim e para você: enfrenta ele, porque eu estou aqui na retaguarda. Vai lá, bate nele, põe ele para correr, e a gente bate o pé, e a gente faz um sinal, e a gente fica pasmo que o demônio vai embora. O demônio não fica. E o demônio não fica não é porque a gente é o tal, é porque a gente tem esse grande amigo. Mas esse grande amigo quer que a gente encare o demônio, está entendendo? É isso. Eu quero contar um exemplo. Tinha um membro da igreja que ele gostava de expulsar demônios. Ele se sentia muito espiritual, e ele era espiritual, mas ele tinha um probleminha de orgulho ali naquele período da sua caminhada. Então, quando aparecia alguém endemoniado na igreja, eu nunca conseguia chegar antes dele, porque ele já se antecipava, ele já ia para cima, ia expulsando, e eu percebia algumas ações assim, mas ele era muito curioso, muito querido, apesar desses percalços assim que a gente percebia. De quando em quando, pelo menos uma vez por mês, naqueles cultos de quebrantamento, ação do Espírito Santo, terminado o culto, ele lá na porta me cumprimentava e dizia assim: pastor, eu queria pedir perdão para o senhor. Eu falei: o que foi? É que essa semana eu estava falando mal do senhor. Mais um mês se passava, mais um culto daqueles, lá na porta estava eu cumprimentando todo mundo, ele vinha, me abraçava e cochichava: pastor, por favor, me perdoe. Eu falei: por quê, querido irmão? Essa semana eu falei mal do senhor. E uma das coisas que ele falava mal, que eu imagino, é que ele falava assim, que ele era mais espiritual do que eu.
né? Talvez fosse, eu não estou dizendo isso, mas ele se sentia realmente mais espiritual, mais conectado com o Espírito Santo, sabe? Ele tinha esse tipo de coisa. Mas foi curioso que ele, sendo o expulsador maior de demônios de nossa igreja, era com ele o negócio. Não dava nem para concorrer. Ele já chegava, já fazia. Quando eu chegava já estava resolvido. Falei, parabéns, ótimo. Ele me procurou certa vez, porque são os caminhos de Deus que a gente não entende. Ele me procurou com muita humildade, com o coração quebrantado, humilde. Ele chegou para mim e falou: pastor, o senhor me ajuda? Eu falei, claro que sim. O que você está precisando? Eu queria que o senhor visitasse a minha mãe. Eu falei, por quê? O que ela tem? Minha mãe é mãe de santo. E eu já tentei expulsar o demônio dela, ajudar ela a se libertar, se tornar uma cristã, porque os espíritos baixam, ela cai, baba, sai fora de si. Eu amo tanto a minha mãe, mas eu tento, até melhora um pouquinho, mas depois volta tudo. E ele chamou a esse mero mortal para expulsar o demônio da sua mãe. Mas eu fui lá, eu fui na casa da mãe, a mãe simpática, me recebeu tão bem na casa, batemos papo, conversamos, ela serviu um cafezinho, um bolinho, comemos ali. Eu falei, mas está tudo bem com ela? Bom, o que eu faço aqui, Senhor? Ministrei a palavra, ela acolheu tudo com tanta simpatia. E era uma casa muito simples, era um quarto e cozinha. Estávamos praticamente sendo recebidos ali no quarto. Eu estava na cabeceira da cama, estava lá o meu amigo e a mãe dele, mas a mãe dele um pouco mais distante. Terminou, papo vai, papo vem, passou, nada, tal. Bom, vamos fazer uma oração e vamos terminar por aqui, porque também eu não vou chegando e invocar demônio que dê. Falei, achei, eu estou na casa dela, eu vou respeitar. Fui com muita calma nessa hora. E eu caí na bobeira de fechar os olhos no momento da oração, sabe? Não precisa, às vezes a gente tem essa mística, tem que fechar os olhos. Eu fechei os olhos, eu estava na cabeceira assim, ela estava mais, eu estava nos pés e ela estava mais ali perto dos travesseiros, mas em pé, né? E quando eu fechei os olhos e comecei a orar, ouvi um grito horripilante, gente. Eu assustei, quase que eu caio para trás. Não, sério, eu estou de olho, começando, está tudo muito tranquilo, está tudo muito... É um grito horripilante e a mulher avançou para cima de mim. Contudo, eu arregalei os olhos e eu só vi ela vindo para me agarrar no pescoço. Algo tremendo aconteceu. Tremendo. Porque quando ela foi para pôr a mão em mim, era como se houvesse um escudo entre eu e ela. Ela bateu e caiu para trás assim. Pá! Não tocou a mão em mim. Eu orei. O demônio foi embora. Passado 1 ano, 2 meses, 3, 4, 1 ano, nunca mais aconteceu de novo. Ela está cheia do Espírito, está buscando ao Senhor, não está debaixo de opressão, não tem mais medo, tem a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando o seu coração. Agora, o que foi que esse demônio que estava dentro dela viu? Não fui eu. O demônio tem medo de mim, ele tem medo daquele que está em mim. Porque aquele que está em mim é maior do que aquele que opera nesse mundo. Não é não? Então Jesus já venceu o maligno por nós e agora quer vencê-lo através de nós. E Ele nos concede gratuitamente as armas espirituais. Diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Cristo para vencer todo obstáculo, barreira, fortaleza do inferno. Cabe a nós então fazermos bom uso de toda a armadura de Deus que o Senhor gratuitamente coloca à nossa disposição. Eu acho esse episódio de Moisés, aqui é Moisés, tem Ur e Arão, sacerdotes,
levantando as mãos de Moisés, porque há uma batalha campal acontecendo, liderada por Josué. Moisés já é uma pessoa idosa nessa época, e ele então não desce para batalhar, mas ele vai exercer um ministério muito importante, que é o da intercessão. Como líder espiritual, como um sacerdote de Deus, ele se posiciona no alto da montanha, estende as suas mãos, e enquanto suas mãos estão estendidas, Josué e o povo de Israel, o exército de Israel, tem vitória sobre os inimigos. Mas de repente as mãos de Moisés cansavam e abaixavam, e aí o inimigo tinha vitória sobre Josué e o exército de Israel. Por isso vemos aqui, nesta figura, o Hur e o Arão sustentando elevadas as mãos de Moisés. Isto serve de ilustração para a mensagem desta noite. Por quê? Porque temos em Jesus Cristo aquele que subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e como diz o autor de Hebreus, vive ele hoje a interceder por nós. Enquanto esteve aqui nesse mundo, venceu por nós, agora está ele reinando numa posição elevada, acima de todo principado e potestade, e ele faz esse papel de Moisés, ele intercede por nós. Se Moisés, intercedendo pelo povo, já produzia vitória para o povo, o que você acha da intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo? Vive eternamente a interceder por nós. Mas quem é que está no campo de batalha? Josué. Quem é que está no campo de batalha hoje aqui? Você, eu, todos nós. Quem é que está lá no alto da montanha, com as suas mãos levantadas, intercedendo por nós? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer ver a gente lutar. Ele dá maior força. Ele já te providenciou, ele já propiciou para você o Espírito Santo, vitória na cruz, a armadura de Deus, a fé. Jesus intercede por nós hoje. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: Jesus está à destra de Deus e intercede por nós. O Espírito Santo também intercede por nós. Temos muito auxílio em nosso Deus. Jesus tem um sacerdócio permanente e vive para sempre a interceder por nós. Hebreus 7, versículos 24 e 25. Esse episódio que encontramos aqui, nessa figura, temos Pedro. Você está enxergando bem claro aí, é o Pedro olhando para Jesus, porque Jesus acaba de informar para Pedro o seguinte: Pedro, Satanás pediu para bagunçar com a tua vida, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Vemos aí o ministério de Jesus de intercessão. Esse episódio em si mostra o seguinte: Satanás está pedindo para lutar contra o Pedro. E o que faz Jesus? Impede que Satanás lute com Pedro? Não. Roga a Jesus para que a fé de Pedro não enfraquecesse. Sustenta Jesus em oração a fé de Pedro. E a gente sabe que ele vai ter uma batalha campal, dificílima, em que no primeiro round ele é nocauteado. Não foi Pedro nocauteado? Ele não foi a knockdown. Knockdown, eu estou usando a linguagem do boxe, o knockdown significa que Pedro foi para a lona. Ele foi golpeado uma vez, ele foi golpeado 2 vezes, ele foi para a lona 3 vezes. Mas o Senhor rogou a ele. Lembra que Pedro nega Jesus? 3 vezes. Satanás bate nele. Mas, meus irmãos, o Senhor está intercedendo por Pedro, e a graça do Senhor está com ele. O que a gente sabe é que Pedro vai se levantar naquele ringue, porque a luta não acabou não, gente. E ele vai dar uma surra no diabo, ele vai vencer. Eu não vi muitos améns aqui agora. Muito tímido.
Vocês estão apreensivos porque o Senhor nos deixa no ringue enfrentar o diabo, mas Ele não nos abandona, Ele está conosco. Ele rogou ao Pai: a luta é sua, você vai para o ringue, e se você cair, não fique prostrado, levante-se, porque a luta ainda não acabou. E com a força de Deus, com a graça de Deus, você vence. É muito curioso que na oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou a orar, Ele nos ensina a orar dizendo: não nos deixes cair em tentação. Então, pode ser que passe pela cabeça de algumas pessoas, de alguns cristãos, que ao orarmos assim: não nos deixes cair em tentação, já fizemos o que tínhamos que fazer em relação à tentação em si. Já colocamos isso, esse agora não é um assunto mais nosso, já colocamos isso nas mãos de Deus, então agora, Senhor, é com o Senhor. Não me deixe cair em tentação, eu cruzo os braços, sigo a minha vida tranquilo, isso o Senhor vai cuidar. É assim que muita gente entende. Só que esse mesmo Senhor que nos ensinou a orar, dizendo: não nos deixes cair em tentação, está lá registrado em Mateus 6,13. Ele diz em Mateus 26:41 o seguinte: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Disse isso para Pedro. Pedro estava muito confiante, disse: Jesus, eu não vou negar o Senhor, jamais. Ainda que os outros neguem, eu jamais negarei. Jesus, vigia e ora para não cair em tentação. E aí o que aconteceu naquela reunião de oração dirigida? Era uma vigília dirigida por Jesus. Pedro, Tiago, João, os discípulos dormiram. Estavam eles vigiando? Não. E o Senhor os repreende e diz: vigiem, orem, para não caírem em tentação. Mais uma vez, foi repetida a mesma frase. E o que aconteceu com os discípulos? Jesus vai orar, Jesus vai vigiar, e por isso não cai ele em tentação. A grande tentação, estamos falando daquela quinta-feira da semana santa, da semana da paixão, sexta, logo a seguir, Jesus será preso, os discípulos vão cair em tentação, vão bater em retirada, vão fraquejar. O único que não caiu em tentação naquele dia foi nosso Senhor Jesus Cristo, que vigiava e orava, porque quando Cristo volta, retorna, encontra os discípulos mais uma vez dormindo. É verdade, devemos orar: não nos deixes cair em tentação, porque a força nossa para vencer a tentação é muito pouca, em nós não temos vitória. Com a graça de Deus, temos recursos para vencer e superar a tentação, mas isso não significa que o Senhor vai enfrentar a tentação em nosso lugar. Não significa que quando o tentador vier na boca de um servo, dizendo para Pedro: ei, você é um deles, e Pedro se sentia ameaçado de ir para a cruz juntamente com Cristo, e em vez de se associar e confessar que ele pertence a Jesus, por medo, por preservação da própria vida, ele nega a Cristo. Não significa que naquela hora Jesus vai tomar a frente e vai responder por boca de Pedro. Não significa que Jesus vai enfrentar o tentador, a tentação, no lugar de Pedro. Por isso a exortação: vigie e ora. Você toma uma providência, meu irmão e minha irmã. Você toma uma providência, você se revista, você que vai enfrentar essa luta. O Senhor está com você, o Senhor está cuidando de você, está orando por você, está intercedendo por você, mas a luta é sua. Então compete a nós o quê? Vigiar e orar. Mateus 26:41, vestir a armadura de Deus. Efésios 6:11, encher-nos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Combater o bom combate, 1 Timóteo 6:12, como já lemos. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente bota o diabo para correr, gente. Com a graça de Deus, resista, sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir. Ele não pode ficar, porque ele não pode com Deus. Não tem aquela planta comigo, ninguém pode. Esse é o crente cheio do Espírito Santo, né? Não no mau sentido, não vai ser mal educado com as pessoas. Estamos falando do mal, né? Comigo ninguém pode, você. Não. Toda cordialidade cristã, mas com o pecado, com o mal, com as tentações do mundo, vamos resistir. Livra-nos do pecado,
Hebreus 12:1. Desembaracemo-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Purifiquem as mãos, pecadores, diz Tiago, capítulo 4, versículo 8. Devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, Filipenses 2:12. Devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E devemos produzir frutos dignos de arrependimento. É uma exortação de Deus para nós, de Jesus. Veja, Mateus 3:8. Produzir frutos dignos de arrependimento. Palavra inspirada pelo Espírito Santo, que vem a nós, diz que as coisas não vão acontecer automaticamente. Agora eu sou cristão, tudo, botei no piloto automático e tudo vai acontecer. O que tem que ser, será. Não é assim não. Por isso a exortação: cresça na graça, se desenvolva, revistam-se de toda a armadura de Deus, né? Enchei-vos do Espírito, produzam os frutos dignos de arrependimento. São atitudes, são decisões nossas. E temos essa garantia. O apóstolo João diz o seguinte, 1 João 5:4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e o mundo do maligno. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, meus irmãos, a nossa fé. Sigamos então o exemplo dos heróis da fé, que pela fé, olha lá o que diz Hebreus 11:34. Os heróis da fé, por sua fé em Cristo, pela graça do Senhor, com a força de Deus, eles apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. E eu termino com este versículo: não fui eu que lhe ordenei. É Deus falando com Josué, o homem que está no campo de batalha. Não fui eu que lhe ordenei. E Deus está falando isso para ele quando ele estava para suceder Moisés. Que tarefa simples e fácil, suceder Moisés. Ele está tremendo das pernas. Ele não quer um desafio desse. Mas Deus está dizendo para ele: não fui eu que lhe ordenei? Não sou eu que estou mandando você? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Coragem. Deus não quer filho dele medroso, não. Hoje estava dizendo isso para minha netinha Helena. Qualquer coisinha está apavorado. Mexe a porta. O que foi? O que foi? É ainda uma criança. É bobinha, tem que aprender. Mas às vezes as pessoas passam pela vida, se tornam jovens, depois vão para a fase adulta, cheia de temores. Tem medo de fantasmas, tem medo do escuro, tem medo de doença, tem medo da morte. Houve aqueles programas sensacionalistas e começa a desenvolver síndrome do pânico, não quer sair de casa, fica se sentindo à mercê do mal, como estivesse suscetível a todo o mal que é no mundo, como se não houvesse Deus nesse mundo, como se não houvesse Deus por nós, como se Deus tivesse aposentado, como se Deus tivesse se esquecido da gente. Meus irmãos, você que é filho ou filha de Deus, tome posse, aproprie-se dessa coragem. Coragem para botar o diabo para correr. Confie em Deus. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Coloquemos-nos em pé, irmãos. Temos um momento de oração, um momento de buscar a Deus, buscar sua coragem. Você está enfrentando alguma luta? Eu não sei que tipo de luta você pode estar enfrentando, mas elas são de inúmeras espécies. Nós sabemos, enfrentamos lutas espirituais, enfrentamos pavores, lutas psicológicas, lutas internas dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro da nossa alma, conflitos. Muitas vezes nos sentimos oprimidos, nos sentimos mal, alguma coisa não está bem.
Está faltando a paz de Deus, está faltando a graça do Senhor, está faltando essa fé que vence o mundo, essa fé que vence todos os nossos temores. Temores em relação ao amanhã, o que será do nosso futuro? Coloque isso nas mãos de Deus. Não fique ansioso por coisa alguma, o Senhor cuida de você. É isso que Ele diz. Não tenha medo do amanhã. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Confia nele, o Senhor é maior. Ele é maior do que o diabo, Ele é maior do que o desemprego, Ele é maior do que a crise, Ele é maior do que os conflitos, Ele é maior do que os problemas emocionais, do que todos os traumas que a gente pode ter na vida, as lutas e os desafios. Coloquemos isso diante de Deus. Pastores, por favor, me ajudem agora, porque o povo de Deus precisa da intercessão. Nós nos colocamos aqui agora como servos de Deus, como irmãos maiores, que levantamos as nossas mãos juntamente com Cristo, juntamente com o Espírito Santo sobre a tua vida, para te abençoar, para interceder por tua vida, para que você tenha vitória na tua batalha. Qual é a tua batalha? Não importa o tamanho do demônio que você está enfrentando, o tamanho do terror que você tem, do desafio que você tem. O Senhor é maior para te dar vitória. O Senhor é maior, confia, vem buscar a ajuda de Deus aqui.